podem me chamar de Bri ou de Riz. Vou apresentar a aula de rotina de estudos, esperando que consigam ajudar da prática. Mas passando aqui pelo que minhas redes sociais para quem quiser seguir, botar aqui no início, porque eu não fiz um slide de tchauzinho, não. É direto para a parte da... A gente vai passar pela aula, vai ter a parte da introdução, que eu vou falar um pouco sobre a importância de rotina de estudos, a parte de análise, que para mim é a parte mais importante na hora de você elaborar uma rotina de estudos, e eu vou explicar porque na parte da análise, a parte da elaboração, que são os métodos de como você pode organizar, a manutenção, porque não basta você fazer a rotina de estudos, você tem que fazer uma manutenção contínua, principalmente adaptações, que isso acontece, a parte de perguntas e a parte da prática, que é para não acontecer aquele caso de que a gente vê algo tipo totalmente, nossa, eu estou super inspirado, amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã e vou começar a botar em prática e eu vou ser o orgulho da humanidade, vou fazer tudo, aí chega às 6 horas da manhã, você pensa, pô, hoje é quarta-feira, vou começar segunda. Então, tipo, você pode começar a qualquer momento, para não ter essa desculpa, a gente já vai dar um empurrãozinho. Da parte da introdução, falando sobre a importância de uma rotina, eu quis botar essa parte porque, basicamente, a gente é bombardeado de informação o tempo inteiro. É muito fácil a gente se esquecer das coisas. Então, quando a gente cria uma rotina, a gente tira um pouco da carga do nosso cérebro de ter que ficar lembrando de fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Quando você cria uma rotina, já vai meio que no automático. Por exemplo, você acorda, você não pensa, eu tenho que escovar o dente. Você geralmente acorda, vai lá, escova o dente, toma café, ou na ordem inversa, depende da rotina de cada um. Então, a rotina ela serve para deixar, tipo, no piloto automático você conseguir fazer as coisas. E estudar é uma tarefa muito difícil, porque exige esforço. Assim como fazer exercícios exige esforço, estudar é como se fosse o exercício do nosso cérebro, que está sempre muito cansado. Tanto por essa gama tipo, de informação o tempo todo que a gente está recebendo, quanto por ter que tomar decisões, que a gente toma decisão o tempo inteiro, a gente só não se dá conta disso. Mas tudo isso desgasta o cérebro. Então, quando a gente cria uma rotina, a proposta dessa aula é você já fazer um esboço dessa sua rotina para depois você não ter todo o trabalho de ficar fazendo aos pouquinhos. Faz tudo de uma vez e depois só segue, como se fosse um roteiro. Então, eu botei aqui que uma rotina é importante para diminuir o número de decisões que tomamos, diminuir sentimento de culpa e ansiedade, que é algo muito comum que a gente fica, eu devia estar estudando mais, eu deveria estar fazendo tal coisa, desenhando mais, mas eu não consigo achar um espaço. Tira esse sentimento de culpa, porque você vai estar fazendo, aumenta a sua produtividade, porque é aquela história do feito é melhor que perfeito. Então, é melhor você fazer um pouquinho a cada dia do que você não fazer simplesmente nada. E aumenta a otimização do tempo, que você consegue ter lá o seu tempo para poder estudar e fazer as coisas do jeito que você precisa. Então, aqui é falando sobre como a gente aprende. A gente lê, por exemplo, a árvore é verde. A gente precisa dar um contexto para essa informação. Porque quando a gente contextualiza o que a gente está aprendendo, a nossa memória retém muito mais fácil. Ajuda a fazer conexões. É muito frequente quando você está lendo alguma coisa, aí você pensa, nossa, eu já vi isso aqui em algum canto, ou isso aqui se relaciona com uma outra coisa. A nossa mente ela tem essa facilidade em fazer conexões. Na verdade, ela procura conexões em tudo. Então, quando a gente consegue botar um contexto em alguma coisa, a gente facilita essa conexão e facilita buscar a informação. Por isso que também é muito importante quando você está estudando, você não estudar somente uma coisa só. Por isso que é importante ter variações, porque quando você varia o estudo, puxando assim para a arte, você fala, eu tenho que estudar perspectiva. Tenta estudar outro tema também, além de perspectiva, porque quando você faz essas variações, você facilita as conexões que você pode fazer. Às vezes, um estudo de perspectiva pode te ajudar num estudo de cor, por exemplo, quando você pensa na aplicação da cor em perspectiva. Isso facilita muito o seu cérebro a conseguir reter as informações e o aprendizado continuar evoluindo. Como nada é super legal assim de só ficar vendo vários conteúdos variados e coisa, você tem que repetir, fazer a repetição. Então, para aprender a desenhar, como é que você aprende? Desenhando. É um saco. Eu odeio essa coisa de, como é que você aprendeu a desenhar? Desenhando. Mas, infelizmente, é isso daí. Quando você desenha, você vai estar colocando em prática tudo que você aprendeu, você está reforçando, treinando e aprendendo com seus erros, que é algo muito importante. Você vai errar, aceite, está tudo bem, somos humanos. Melhor do que ser uma IA. Então,
repita o processo, faça de novo até você ficar satisfeito, ou então você pode querer mudar de caminho, tá tudo bem. E o último que eu botei aqui porque ele é muito menosprezado, por assim dizer, é o descanso. Por quê? Puxando um pouco na questão de estudo, de conteúdo, assim, de aula, isso aqui também dá para usar em matéria escolar, gente, mas eu vou fazer puxado para arte. Mas pensando no conteúdo, assim, quando você aprende algo, se você descansa logo depois, tira uma soneca, vai dormir, o seu cérebro ele tem um tempo de conseguir trabalhar esse conhecimento, então você também absorve ele muito melhor. Por isso que é sempre importante, de tipo, não vai ficar desenhando 8 horas por dia achando que vai melhorar. Não, você tem que fazer, tem que ter períodos de descanso, tem que ter períodos para recuperar sua energia, preservar sua saúde, porque também não adianta você desenvolver uma tendinite e não conseguir desenhar porque tá com o braço ferrado, etc. É um mal que atinge muitos artistas, então dê preferência à sua saúde. Eu sei que o mundo ele cobra que a gente seja produtivo o tempo inteiro, mas a gente tem que dar uma breca nisso e falar, não, eu tenho que pensar na minha saúde, porque até onde a gente sabe só se vive uma vez, então viva com cuidado. Aqui ainda falando sobre como aprendemos, eu trouxe a pirâmide do William Glasser, porque eu acho que ela é interessante, que fala como é que a gente retém a informação quando a gente aprende. Tipo, que é 10% a gente consegue aprender lendo, ouvindo, vendo. Quando a gente vê e ouve 50% do que a gente aprende. Então, uma coisa que eu gosto muito de fazer é ver vídeos sobre. E ver cursos, tutoriais, essas coisas, porque eu aprendo bem melhor. E a pirâmide, ela explica isso. Mas essa primeira parte da pirâmide, ela é um conhecimento mais passivo, onde você não precisa ativamente estar lá aprendendo, você só precisa estar quietinho, prestando atenção. Já o aprendizado ativo é quando a gente debate, quando a gente faz, no caso, quando a gente desenha, e quando a gente ensina, que é o que eu estou fazendo com vocês, então eu imagino que daqui até o término da aula eu vou estar mais do que fera nesse assunto, porque eu estou aqui ensinando. Mas quando a gente tem um envolvimento ativo, a gente consegue aprender bem mais. Então, no debate, a gente pode ter debate sobre arte, sobre cor, tipo, como é que você faz determinado desenho? É sempre muito importante ter essa comunidade. E o bom é que a gente faz parte da unidade, então a gente tem bastante espaço para poder falar sobre isso e ir se ajudando nessa nossa jornada. Agora, chegando na parte de análise. Por que análise? Porque uma rotina, ela é algo muito pessoal nosso. Não dá para chegar lá, tipo, não, eu tenho a rotina perfeita, você vai fazer isso, isso e isso e vai virar o Picasso. Não, não é assim. Primeiro, nem todo mundo tem as mesmas horas do dia. Tem gente que trabalha, tem gente que estuda, tem gente que trabalha e estuda. Tem gente que tem que cuidar da avó, tem gente que tem que cuidar da mãe. Então, quando a gente para montar a nossa rotina, não dá pra gente só fazer, tipo, eu vou estudar 6 horas por dia direto. Porque isso não vai acontecer. A sua rotina vai ser toda quebrada, porque vai ter um dia que você não vai conseguir, vai ter um dia que você vai estar mais cansado. Então, tenta primeiro analisar como é que é o seu dia a dia. Você tem aula? Por quanto tempo você estuda na escola, faculdade, onde quer que seja? Seu trabalho? Quanto tempo você demora para trabalhar? Quando é que você tem um tempo livre? Eu tenho tempo livre 1 horinha pela manhã. Eu tenho tempo livre só fim de semana. Você não precisa e nem é, tipo, aconselhável você estudar, tipo, horas seguidas, 3 horas seguidas. É melhor você estudar, nem que seja, tipo, 15 minutos por dia, mas todos os dias, você já consegue um crescimento muito grande de melhorias e conhecimento. Então, quando você for fazer a sua rotina, que eu tenho tempo livre, ainda na parte da análise, uma coisa também importante é você analisar o que você quer aprender. Você chega, vou fazer uma rotina de estudos. Eu vou aprender a desenhar. Isso é muito amplo, porque existem diversas áreas do desenho que você tem que se dedicar, se especializar, etc. Então, uma boa prática e uma boa forma de você conseguir manter sua rotina de estudos focada em desenho é você tentar entender o seu nível e o que você precisa estudar. Eu preciso estudar tudo. Então, seleciona 2 tópicos desse e foca primeiro. Vai determinar um tempo onde você vai focar nisso. Depois muda para mais 2 tópicos e vai seguindo assim. Quando acabar todos os tópicos, volta para o início e vai fazendo essa variação. A Sula tinha comentado em um dos vídeos dela, eu gosto muito de tudo que ela ensina,
mas que a melhoria artística, ela não é linear, ela é algo que você tem que, como se fosse uma espiral, onde você começa de um ponto e aí acaba tendo que voltar de novo para o ponto, revendo os fundamentos e etc. Então, assim, você nunca vai ficar tipo, agora nunca mais vou estudar forma porque eu já estou aqui no nível 5. Sempre tem algo novo para aprender. Às vezes você perde prática, então sempre é bom voltar. Que quando a gente aceita que aprendizado é algo contínuo, fica muito mais fácil e muito mais empolgante aprender, né? Aí estabelecendo os seus objetivos. Depois que você fizer a análise aqui de forma, valor, o que você é bom, o que você é mais ou menos, o que você quer melhorar, o que você não sabe se você é bom ou ruim, não sabe que nota dá, você pode marcar em A, mas depois que você fizer essa análise, você vai entender, tipo, o que eu quero alcançar. Essa parte é muito legal quando você pensa assim, cara, tem um artista que eu gosto muito e eu quero muito desenhar que nem ele. Então, quando você pensa, tipo, o que eu desejo alcançar, é importante que você procure referências e que você tenha uma análise sincera de si mesmo. Tipo, eu realmente quero alcançar isso ou eu só acho legal? Tipo, sabe? É porque eu imagino que a faixa etária aqui varia bastante, né? Tem adultos e tem adolescentes. Mas quando você pensa no tempo de adolescente que você tem que, tipo, não, é que eu tenho que gostar disso aqui para os meus amigos ficarem falando comigo, toda essa coisa, tipo, às vezes a gente leva para a vida adulta também, onde a gente se força a gostar de algo que a gente não gosta tanto assim. Então, quando a gente pensa numa rotina de estudos, é importante que a gente faça algo que a gente realmente goste e que a gente realmente queira aprender. Se às vezes a gente tem que aprender também, tipo, para o mercado de trabalho, aqui pede mais esse estilo, então eu tenho que me focar nesse estilo. É algo que você tem que avaliar se vale a pena, tipo, você se vender tanto para o mercado de trabalho, mas para quem está iniciando, para poder pegar, engatar, eu recomendo começar por algo que você goste bastante. E assim, tipo, pegue suas referências. Eu gosto muito do estilo do Paulo Moreira. Eu gosto da Cartomante. Eu gosto de determinado mangaka. Qualquer referência serve. Você pega, faz um quadrozinho de referência. E aí você vai ter o seu norte. Aquele ali, aqueles artistas que você é fã, eles vão ser a sua montanha que você quer alcançar. Faça uma análise também de por que eu gosto tanto desse artista. Eu gosto da forma como ele usa a cor, eu gosto do traço, eu gosto do gesto, tenta não só, tipo, pegar um monte de imagem aleatória. Tenta entender, tipo, por que eu gosto disso. Quando você entende isso, fica ainda mais fácil você traçar o seu objetivo e conseguir fazer uma rotina de estudos mais que combine mais com você e que você vai ter mais chance de seguir. Aqui eu coloquei alguns métodos de estudos pelos principais motivos de que geralmente eles são mais flexíveis na hora de montar. Você pode usar todos eles, você pode usar apenas um. Isso vai depender de como você gosta de estudar, como é que é o seu tempo. Eu geralmente gosto muito de fazer tudo planejadinho, então geralmente eu uso 3 desses. Só de vez em quando eu uso o Pomodoro. Mas tem gente que usa o Pomodoro em tudo, e eu já usei algumas vezes, funcionou, mas não é algo que eu use sempre. É só quando eu preciso focar muito. Eu vou explicar cada um deles, mas basicamente são só esses 4 que vamos falar: Pomodoro, lista de tarefas, blocos de tempo e roteiro. Existem inúmeras formas de, tipo, métodos de estudo. Vocês podem pesquisar também e ir adequando ao que você achar melhor, tá? Mas aqui eu vou botar esses aqui que eu acho mais práticos. Aqui, quebrando em pequenas partes, que ajuda em quê? Quando a gente pega, por exemplo, vou estudar composição. É uma tarefa muito grande. Lembra quando eu falei que o nosso cérebro está sempre cansadinho? Então, fica mais fácil você seguir uma rotina se você fizer tarefas pequenas, que não vai ter tanto motivo do seu cérebro ficar, mas isso vai dar muito trabalho, hoje eu estou muito cansado, eu estudei o dia inteiro, trabalhei o dia inteiro, então aquela coisa. Comece pequeno, faça uma rotina de 5 minutos, eu vou só estudar por 5 minutos. Como é que eu vou estudar por 5 minutos? Eu vou ver um videozinho aqui que tenha 5 minutos ou 15 minutos. Escolha um tempo e estude isso. Por isso que é importante você separar as referências, analisar tudo de antemão. Você pega o seu material e já vai montando antes de você seguir a rotina, que aí você já deixa tudo pronto. Então, essa é a parte de um pedaço de cada vez. Você vai pegar, tipo, quero aprender
Cor. O que que tem em cor para aprender? Tem tom, tem saturação, mas enfim, tem vários aspectos de cor que você pode começar separando, tipo luz, sombra, tonalidade, harmonia, tudo isso para você ir entendendo, vai separando. Tipo, hoje eu vou estudar harmonia, hoje eu vou estudar os sentimentos que a cor desperta, vou estudar composições, por exemplo, eu gosto desse artista, ele usa as cores dessa forma, então eu vou estudar especificamente esse artista ou esse mestre, como ele utiliza a cor. Aí você pode definir pequenas tarefas, por exemplo, pegar a imagem da pessoa, a arte da pessoa, que ele usa essas cores, e estudar, tipo, cor complementar, análoga. Separa em pequenos temas que você consiga estudar pouquinho em pouquinho e vai indo todo o dia lá, tipo, por 5 a 15 minutos estudando. Mas vai fazendo aos pouquinhos, que não adianta começar com uma rotina mirabolante de horas que não vai funcionar. Comece pequeno. Se você vê necessidade e tiver tempo, depois de um tempo você pode ir aumentando esse, esse período de estudo, aumentar para 1 hora, mas sempre tenha em mente que é importante começar pequeno e depois que você for aumentando seu período de estudo, coloque pausas, porque é importante descansar para não ficar muito cansado. Passando para o método Pomodoro, no que ele consiste? Basicamente foi um italiano que criou esse método. Ele estava estudando e aí ele resolveu usar aqueles relógiozinhos de cozinha que tinha formato de maçã. Geralmente ele funciona, consegue botar um alarme para 30 minutos, que é para você tirar alguma coisa do fogo. Então ele colocou um alarme de 25 segundos, ou de 25 minutos, e 5 minutos para ele poder descansar. Por quê? Porque a nossa mente, ela não se mantém concentrada por muito tempo, ainda mais em dias de TikTok e Instagram. Tudo puxa a nossa atenção, ela é assediada o tempo inteiro. Cada vez fica mais difícil de se concentrar, mas o nosso cérebro, em específico, geralmente ele só consegue se concentrar por cerca de 30 minutos. Por isso que eu não recomendo rotinas de estudo que você fique estudando por 1 hora direto. O seu cérebro vai se cansar, vai chegar no final, você não vai conseguir mais acompanhar o conteúdo. Então, o método Pomodoro ele é muito útil para isso. Você coloca um alarme, pode ser no celular. Tem aplicativos, aqui embaixo eu botei esses aplicativos aqui, que são aplicativos de Pomodoro. Eu só usei o Forest, mas eu procurei na internet os mais bem avaliados e basicamente são esses. Mas também serve o cronômetro do celular, tem jogos que tem Pomodoro. Isso aí é da sua livre escolha. Então, você vai lá, vão ser 25 minutos que você vai focar totalmente naquilo que você está fazendo, no seu desenho, no seu estudo. Então, você já deixou tudo separado que você vai fazer? Pega esses 25 minutos, tira o celular de perto de você ou põe no modo avião para poder não ficar tocando WhatsApp, não vir mensagem no grupo de amigos, coisas do tempo, notificação no Instagram. Tira todo tipo de distração e aí você se concentra só naquilo que você está fazendo. Termina os 25 minutos, o alarme vai tocar, 5 minutos de descanso. Para. Assim que o alarme tocar, para, porque ali é o que você tem que respeitar para o seu cérebro continuar, tipo, não, eu vou ter esses 5 minutos de descanso. Porque às vezes você está desenhando algo que você gosta muito, e aí você quer continuar. Mas vai ter momentos que você vai estar desenhando algo ou estudando algo que você não gosta tanto assim. Então, se você fizer um acordo consigo mesmo de eu vou ter esses 5 minutos de descanso sempre, é importante respeitar por causa disso. Além disso, o cérebro humano ele funciona num sistema de primazia e recência. O que isso quer dizer? A gente tem uma maior facilidade em lembrar de coisas do início e do final. Então, por exemplo, se você pegar uma lista de frutas, a nossa mente ela tem uma maior facilidade de lembrar os primeiros itens da lista e os últimos itens da lista. O que fica no meio, a nossa memória fica meio nebulosa. Quando a gente pega vários minutos de trabalho e pausa, a gente está favorecendo esse princípio de primazia e recência, no caso. São vários blocos de tempo onde você vai lembrar o início e o final, fica mais fácil para sua mente reter a informação. Então, o método Pomodoro ele é muito bom por causa disso também. Basicamente, você vai pegar aquilo que você fez de que vou estudar curso, 5 minutos aquilo, você vai estar. Você não vai precisar ficar com aquele negócio na sua cabeça de eu tenho que estudar isso, 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 isso. Tipo, tá ali no papel. Você alivia sua mente de ter que ficar lembrando disso, é só você consultar a sua lista de tarefas. Você cria um histórico do seu progresso e conquistas, além de mensurar o seu desempenho. E tem um bônus. O nosso cérebro, ele tem
Como é que eu posso dizer? Ele fica feliz quando você dá aquele chequezinho. Por isso que o Duolingo ele funciona tão bem, porque tem as suas intensivas. Então, quando você dá um cheque em uma tarefa que você fez, gera um sentimento de alegria. E isso é muito importante para poder manter a rotina. E mais do que isso, quando você consegue manter isso, por exemplo, 7 dias da semana, chega numa segunda-feira, depende de quando você começou. Chega na segunda-feira, você pode não estar com tanta vontade de fazer, mas você vai olhar, poxa, eu fiz por 7 dias seguidos, eu vou quebrar a corrente. Então isso vai dar um sentimento de perda muito grande para você, que vai te motivar a continuar para você não perder a sua intensiva, como é o que acontece com o Duolingo. Então a lista de tarefa ela ajuda nisso também. Se você fizer ela diariamente, você fica feliz lá que você concluiu todas as suas tarefas. Só que não cria tarefa tipo muito absurda que você não vai conseguir fazer no dia. Leve em consideração a sua análise de como é que é a sua rotina naquele dia ou no outro. E aí, antes de criar uma tarefa, pensa, eu vou ter tempo para fazer isso? Então, faça a tarefa. Também não faça algo muito fácil, porque aí não vai te dar um senso de conquista tão forte. Você vai ficar, tipo, ah, foi super fácil, então você sempre vai fazer aquilo. Tira um pouco desse desafio. Os aplicativos aqui que tem método de fazer lista de tarefa que eu botei de recomendação aqui, tem o Microsoft To Do. No próprio celular tem um aplicativo nativo de fazer lista de tarefas. Você pode fazer no Google, no Notion, tem muita gente que usa o Notion. Eu faço as minhas listas de tarefas no Discord, então pode fazer em qualquer canto, no papel, onde você consultar mais, você está fazendo. Passando para o método de bloco de tempo, ele é uma ótima forma tipo, de você conseguir ver a sua semana de uma forma tipo, muito visual. Isso aqui é um exemplo do meu bloco de tempo que eu tenho, que basicamente eu sei que de segunda a sexta eu vou ter estágio, só que o meu horário de estágio ele é variável. Então, eu coloco ali o bloco, tipo, não vou fazer nada durante esse período porque eu tenho estágio. E aí eu sei que, por exemplo, segunda-feira é um dia que eu tenho muita coisa para fazer, então não coloco nada para estudar segunda-feira porque eu sei que eu não vou render. Então, tenta ver como é que é a sua semana, sua rotina de estudos, por exemplo, eu tenho faculdade. Aí você põe o tempo que você fica na faculdade. Coloca também o tempo, se for, por exemplo, presencial, o tempo que você fica no ônibus, para poder não dar aquela falsa ilusão da sua mente que tipo, eu tenho aula de 10 às 4, mas aí eu não, eu poderia fazer algo de 9 às 10, mas eu não fiz nada, sendo que tipo de 9 às 10 você tá no ônibus. Então, principalmente para quem é muito crítico consigo mesmo, é importante sinalizar esses tempos que seriam tempos vazios, mas que na verdade você está fazendo alguma coisa, só que você não consegue ativamente fazer alguma coisa de estudo. A não ser que você consiga desenhar enquanto você está no ônibus, o que não é o meu caso, mas se for algo que você consiga fazer, assistir um podcast quando está ouvindo o ônibus, é algo que você pode fazer nesse tempo morto. Mas é importante sinalizar o tempo morto se você tiver, que é um tempo que você não consegue fazer muita coisa, porque você já está fazendo algo que não é importante, mas te impede ainda assim de fazer. Quando você fizer essa análise da sua semana, tenta encontrar os pontos vagos para você poder colocar, por exemplo, eu tenho 8 horas da noite ali, todos os horários vagos. Eu poderia colocar para estudar todo dia ali por volta das 8 horas, 15 minutinhos de algum tema de desenho, por exemplo. Aí isso iria ter uma constância de tipo, todo dia nesse horário eu vou estar estudando, porque eu sei que eu não tenho nada ali para me atrapalhar. Então, tenta encontrar horários em que nada vai te atrapalhar e que você tenha um momento tranquilo para poder conseguir fazer. De preferência estando em casa. Ou se você for para casa de um amigo, não tem problema pular um dia da sua rotina por causa disso. É importante seguir o máximo possível, mas se tiver um dia que você não pôde seguir porque tinha que ir no aniversário de um amigo ou coisa do gênero, não se cobre muito, não fique se culpando. Mas geralmente eu tento botar minhas coisas para fazer pela manhã, porque é quando eu tenho mais energia, acabei de acordar. Eu prefiro acordar um pouco mais cedo e dormir mais cedo do que fazer as coisas de noite. Mas tem gente que funciona melhor de noite, então vai da pessoa.
Por exemplo, todo dia de manhã eu leio, é a primeira coisa que eu faço ao acordar. Antes de sair da cama, eu já tenho o meu livro ali do lado para poder ler, porque é uma rotina que eu julgo importante para mim, então eu fiz a minha rotina de leitura pela manhã. Tem gente que faz à noite antes de dormir. Novamente, é algo pessoal que vai variando aí de como é que você mantém a sua vida. O planejando ao longo prazo, ele é algo que eu aprendi, é algo até meio triste, mas eu peguei isso do meu trabalho. A forma como eles organizam na empresa, que é um chamado roadmap. Aí eu traduzi para roteiro. Mas você pega o ano inteiro e separa por ciclos ou sprints. O Notion ele tem essa opção de você fazer sprints, mas eu acho que ele só tem 4 blocos gratuitos para você conseguir montar. Mas enfim, eu faço o meu no Miro, porque eu gosto da liberdade que o Miro dá. Mas você pode fazer em forma de bullet journal, onde você achar melhor. Tem outros aplicativos que dão para fazer isso, mas geralmente eu uso o Miro e o Notion são os que eu conheço melhor para fazer essa parte. Mas essa parte do planejando a longo prazo, ele é muito útil se você quer transformar a sua rotina de estudos em um projeto. Por exemplo, eu preciso estudar estilo Chibi para algum projeto que eu tenho. Então você coloca ali, tipo, qual é a data do seu projeto, o prazo que você tem, você consegue ver, tipo, no ano inteiro. Então eu tenho, sei lá, 6 meses para aprender isso. Aí você coloca ali o prazo de 6 meses que você tem para fazer aquele seu projeto de aprendizado. Você pode cortar, na verdade você deve quebrar em pequenas partes, por exemplo, anatomia Chibi, cor Chibi e quebrando em pequenas partes ao longo desses 6 meses que aí você vê, por exemplo, quando você determina o tempo, você vê, eu tô atrasado. E às vezes você determina um tempo que você acha que consegue, mas na verdade é muito mais complexo do que você pensou. Então você tem que sempre ir ajustando. E aí você percebe, por exemplo, eu não vou conseguir fazer no tempo que eu tenho para fazer isso porque foi mais complexo do que deveria ser, ou mais complexo do que eu julguei ser. Então, é algo que você consegue ir manejando. Por isso que eu gosto bastante do Miro nesse aspecto, porque dá para ficar puxando ali o quadradinho, mudando a data. Eu vou mostrar depois para quem quiser utilizar, mas isso também dá para traduzir no caderno, você separar. Mas é isso. As sprints são períodos de 2 semanas, que geralmente no mês você tem 2 sprints, então naquele período ali você faz você pega uma atividade para poder fazer. No caso, você quebra algo grande em pequenas tarefas que dê para completar naquela sprint. Geralmente uma tarefa por sprint assim. Mas aí eu acabei usando para quase tudo na minha vida esse modelo porque me ajudou bastante. Então, eu trouxe ele para se alguém se interessar, dá para fazer isso não só no trabalho, mas na vida também. Finalmente, passando na parte da manutenção, que é o último slide, lembre-se que a sua rotina ela não está escrita em pedra. Não é só porque você falou, eu tenho que acordar todo dia 8 horas e fazer 15 minutos de desenho. Tipo, se essa rotina que você fez primeiro não funcionar para você, você pode e deve adaptar ela para que ela funcione. Às vezes você começa querendo estudar uma coisa, mas você se encanta por um outro estilo que é completamente diferente daquilo que você estava estudando. Então, sim, você pode adaptar sua rotina e tudo aquilo que você planejou para poder alcançar esse novo objetivo. Por exemplo, você estava fazendo mangá, mas aí do nada você resolveu que quer estudar realismo. Então, você para a sua rotina, tira um tempo para você poder analisar tudo que você precisa aprender de realismo, pegar os mestres, vídeos, separa todo o material que você tem de antemão e aí você constrói a rotina em cima desse material. Se você, por exemplo, é estudante, aí você se formou e começou a trabalhar, só que aí o seu trabalho é muito maior do que o tempo que você ficava estudando na escola ou na faculdade. Então você vai ter que adaptar sua rotina, querendo ou não, para esse novo horário da sua vida. Ou então alguém se acidentou na sua família e aí você tem que cuidar dessa pessoa. Faz adaptação, não é escrito em pedra. O importante é você seguir a rotina. Fica mais fácil se você fizer tudo no mesmo horário, seguidamente, mas não fique se culpando se você não conseguir. Eu demorei muito tempo para conseguir montar uma rotina que fosse funcional para mim, e ainda assim tem dias que eu não consigo seguir ela perfeitamente porque a gente não controla tudo que acontece ao nosso redor.
Então, se essa rotina estiver te causando sentimento de ansiedade e culpa porque você não está conseguindo seguir ela, adapta ela. Deixa ela mais simples e faça a sua lista de tarefas diárias lá. Mas basicamente é isso. Se precisar adaptar a rotina, adapte. Por isso que eu falei, ela é algo pessoal e varia de pessoa para pessoa. Então não adianta ir em vídeo do YouTube e falar, essa rotina ela é completamente miraculosa e vai servir para você. Dificilmente vai, porque a vida de cada um é diferente e cada um tem atividades diferentes. Vou explicar um pouquinho aqui essa análise de pessoal, mas podem ir fazendo as perguntas ali se quiserem. Eu fiz esse modelinho aqui para, por exemplo, já dar um pontapé de você ficar tipo, depois eu faço. Tipo, não, faz agora. Tem o Drive aqui, para quem não quiser fazer no Miro. Tem aqui esse modelo de imagem aqui do Miro, que você pode só jogar, pegar no Google uma imagem de um artista que você gosta. Cola aqui. E aí você, por exemplo, tô entendendo o meu nível. Eu tenho nível X em. Meu nível é 1 nisso aqui. Aí você pode botar aqui a corzinha. Aí pode copiar o. Ou então, eu tô no nível 5 já e não preciso estudar isso, mas aqui eu tô no nível 3. Então, podem copiar esse quadradinho aqui e montar. E montar aqui. Eu não sei quantas pessoas tem bastante, mas vocês também podem copiar a imagem e jogar aqui pro lado, se faltar. E quem quiser fazer sozinho, tipo, tem o Drive aqui, você pode clicar e vai ter essa imagenzinha para poder baixar. Isso aqui eu deixei para quem, por exemplo, quiser usar o Miro por alguma questão de facilidade, é um modelo que é só, basicamente, você copia e cola no seu próprio Miro, se você quiser. Isso aqui foi o meu modelo de roadmap, explicando para quem quiser utilizar, você pode abrir ele, você consegue, por exemplo, eu tenho que fazer a ilustração X. Aí você tem que fazer, tá em progresso, tá feito. Você pode mudar a corzinha, se quiser, para deixar bonitinho. Aqui você coloca a data de quando você tem que começar e quando você pretende terminar. Você pode criar tags também para, por exemplo, isso aqui essas são as tags que eu criei, por exemplo, para freelance, algo que é muito importante, Norvênia, que é meu projeto pessoal, e unidade, porque eu vim dar aula, então eu botei no meu roadmap lá bonitinho, que eu tinha que preparar esse Miro e preparar as aulas que eu tenho para fazer. Você pode criar uma tag e aí vai ficar sinalizado o que é feito. Aí, por exemplo, eu gosto muito, eu tenho o Doméstica Plus contra a minha vontade, porque eu comprei sem querer, então eu tô me obrigando a fazer os cursos de lá. Aí dá para você colocar o link direto. Então, por exemplo, se você entra no Miro, você só clica direto aqui no link e já vai pro doméstico. Então, eu botei aqui o curso, que era a tag, e que eu tinha que fazer. Aí essa outra aqui que eu não comecei a fazer, a cor aplicada ao design gráfico, aí você pode mudar o progresso de tipo, eu comecei a fazer já. E eu tenho até esse dia aqui para terminar. Leitura também, para quem quiser, por exemplo, eu botei o Fantasma da Ópera porque eu tô lendo, mas existem livros de arte que você pode querer ler e que você tenha, que ensinam arte, então você pode colocar esses tipos de livro assim também. Tipo, botar como objetivo, eu tenho que ler esse livro e pegar o conhecimento dele até tal dia. Então você coloca ali. Eu não botei uma data porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar para ler esse livro. Eu tô lendo todo dia, mas não botei uma data porque é algo que eu tô fazendo por prazer. Mas basicamente é isso. Dividido aqui nos tempos. Eu coloco essa tagzinha para sinalizar o dia mais ou menos que a gente tá. E se tiver algum evento importante, eu coloco essa bandeirinha para poder avisar. Aí, basicamente é isso, gente. Vocês são livres para poder preencher esse material de apoio aqui. Vou começar lendo aqui as perguntas e depois eu vou no Discord para ver se tem pergunta por lá também. Como estudar no método aprendizado baseado em projetos? Você tem experiência com isso? Eu tenho experiência por motivos de que eu tive um grande projeto, que foi meu TCC, e ainda está sendo o meu projeto de Norvênia, que é um livro de RPG que eu vou lançar esse ano. Basicamente, para eu fazer esse livro, eu tive que estudar muito sobre Art Nouveau, porque é o estilo que eu queria utilizar no livro. É um estilo que eu gosto muito. Então, eu separei um momento de pesquisa
que é algo que é importante você botar como uma tarefa, pesquisa, porque é algo que demanda tempo. Inspiração, ela não vem do nada, ela vem de constante, constante, como é que eu posso falar? Você está constantemente absorvendo conhecimento, vendo coisas, tipo, quanto mais você alimentar a sua mente de forma criativa, mais fácil vem a inspiração. Mas você não pode esperar para que ela vai descer do céu assim, e falar, agora eu tô inspirado. Não, tipo, vai pesquisando, consumindo coisas e vai fazendo aos pouquinhos, porque se depender só da inspiração, nem sempre ela vem. Então, no método de aprendizado baseado em projeto, eu tento separar no período de pesquisa, que aí eu vou pesquisando tudo que eu sei sobre o projeto. Depois que eu fiz a pesquisa, eu separo, eu faço uma categoria daquilo que eu pesquisei. Por exemplo, quando eu estava estudando sobre Art Nouveau, eu fui separando os artistas desse estilo que eu gostava mais. Mas eu também fui separando alguns artistas que iam para um estilo que ainda era Art Nouveau, mas que era um Art Nouveau bastante diferente, como a Secessão de Viena, que é um Art Nouveau bem mais geométrico. Então eu tinha meio que uma balança de o que eu quero alcançar e o que eu não quero ir exatamente por esse caminho. Então eu fiz uma categoria, depois eu fiz uma categoria baseado em traço e estudo de cores. Eu fui tentando ver, tipo, o que disso aqui eu posso usar no meu projeto, que é Norvênia. Então, eu fui separando e fazendo essa análise, pensando o que eu posso pegar para mim. Então, no projeto vai pesquisa, a parte de análise e separação. Depois você começa a fazer os rascunhos, vai soltando as primeiras ideias. Dificilmente você vai dar continuidade para elas. Então, você vai vendo ali pelo caminho que você quer fazer, até que vai chegar lá, tipo, quando eu comecei a fazer o meu TCC, eu comecei a fazer ele um ano antes da data, porque eu escrevi o livro inteiro. Então, um dia antes das aulas começarem, eu já tinha escrito o meu livro. Então, é outra parte do projeto. Depende daquilo que você está projetando. No meu caso, era o livro, eu tive que fazer a pesquisa visual, mas eu também tive que fazer a pesquisa criativa, a parte da escrita, revisão, depende muito do projeto. Eu estava falando mais de arte, mas basicamente é isso, principalmente para quem é designer. Então, acho que o designer ele ajuda muito isso, né? Porque o designer trabalha muito com o projeto. Então, se você colocar esse aprendizado baseado em projeto, é o que é a rotina. Você separar o que você vai fazer e definir marcos no tempo para você conseguir aquilo. Como conciliar estudos de áreas diferentes com a arte, escola, faculdade e outros hobbies? Então, tem aquela parte da variedade na forma como a gente aprende, que ela é algo muito legal. Mas o que eu faço, que por exemplo, eu faço pós-graduação e no ano passado eu estava me formando na faculdade. Então eu pegava, por exemplo, aquilo que era mais importante para mim, que no caso era me formar para poder conseguir um emprego, etc. Então eu botava, por exemplo, mais tempo dedicado àquilo que era mais importante, mas eu também botava um tempinho para arte, para poder, tipo, não ficar sem consumir. Nem sempre eu estava desenhando. Uma forma que eu encontrei de fazer isso no meu Discord, meu Discord pessoal, ele é um caos, mas eu tenho um canal que se chama Vídeos Diários. O que eu faço? Eu seleciono de antemão todos os vídeos que eu vou ver no mês. Tipo, dia 1, eu vou ver tal vídeo. E geralmente são vídeos de arte para eu continuar aprendendo e consumindo, mesmo que eu não possa desenhar, pelo menos eu tô vendo algo. Então, todo dia eu vejo um vídeo do YouTube mesmo, sobre aquele assunto. Aí eu costumo conciliar assim, nesse estilo. Como eu disse, as fichas lá de baixo não dá pra editar, gente, porque ela é imagem. Eu tinha feito ela assim, editável, como tá em cima, mas o Miro tava ficando muito pesado, então o que eu recomendo pra vocês é botar coisa por cima. Mas mostrando aqui um pouco que é a minha coisinha de tarefas aqui, mas os vídeos diários que eu separo aqui, nem sempre eu coloco de artes, agora eu tô variando um pouco, mas tipo, dia 17, dia 18, eu vou deixando todos os vídeos aqui
que eu acho interessante para ver. E conforme eu vou vendo, eu vou marcando que eu vi e eu dou like, por exemplo, se eu gosto muito do vídeo. E aí geralmente eu fixo também os vídeos que eu gosto muito. Aí, aqui tem vários vídeos artísticos, por exemplo, que eu marquei, mas essa aqui eu tô focando agora um pouco em Hashura, e aí eu tô vendo muitos vídeos dela que são muito bons. E basicamente é isso aqui, gente. Eu separo o meu Discord em vários canais para poder montar. E aqui mostrando até a minha parte pessoalzinha, eu fiz o roadmapzinho aqui de 2025. E como eu falei, eu tenho um projeto do Catarse, que é financiamento, então eu fiz aqui tudo que eu tenho que montar. Por exemplo, de ilustrações eu tenho que fazer essas ilustrações aqui. Aí tem o que eu já fiz, o bloquinho de to-do, no caso, a lista de tarefas, tem aqui também. É uma forma de eu medir o meu progresso. Aqui eu botei a data de eventos importantes, evento para poder divulgar o livro, evento, o dia que vai começar o financiamento coletivo. Então eu botei basicamente isso aqui, tipo, todo o cronograma do financiamento, mas aí também tem aqui a minha área de estudos, que é a minha pós-graduação. Aí tem, por exemplo, o período de prova. Eu botei aqui para poder sinalizar bem grande, eu consegui ver, eu tenho esse período aqui para fazer o simulado, aí as matérias da pós que eu vou estudar, aí eu vou começar a estudar, tipo, por volta do ciclo 2, porque eu sei que nesse primeiro momento eu ia estar muito atarefada, que tinha semana de fundamentos, eu não queria começar a estudar durante ela, porque eu tô pretendendo assistir também as outras aulas, mas é basicamente assim que eu organizo. Ano passado eu organizava de uma outra forma, que tá aqui. Eu comecei em setembro esse método do roteiro, então aqui foram as ilustrações do guia que eu tinha que fazer. Então, você vê o tempo que eu demorei numa ilustração. Aí eu comecei a quebrar, por exemplo. Aqui é o tempo que eu fiz rascunho, a line e a cor. Só que eu tava vendo, tipo, tava me dando sentimento de culpa porque eu tava demorando muito pra fazer. Então, o que eu comecei a fazer? Eu quebrei aqui, por exemplo, fazer o rascunho. Aqui eu fiz a line art. Aqui eu fiz a cor. Aí eu fiz um ajuste, então eu botei aqui também. Aí tem outras ilustrações, por exemplo, eu fiz em 2 dias. Aí eu botei só um tempinho aqui que eu consegui. Mas é isso, gente. Tipo, estudar, fazer arte não é algo que acontece do dia pra noite. Às vezes a gente tá super motivado, consegue fazer rápido. Às vezes a gente demora um mês inteiro para poder terminar um desenho. E é assim que vai fazendo. Aqui tem a minha área da pós, os conteúdos que eu fiz. Aqui também os vídeos que eu vi no ano passado. Eu botei como meta ver mais vídeos, porque é caro o Domestika Plus e eu não consegui. O Telegram também é uma ótima forma de fazer. O Notion eu não consegui me adaptar muito. Eu tive um problema de. Eu acho ele muito complicado. Eu não pago pelo Miro, não. O Miro ele é de graça. Porque assim, essa parte aqui, ele só tem dois. Eu divido com uma amiga, na verdade. Tem aqui a parte dela e a minha parte com tudo que eu tenho pra fazer. Até agora aqui que eu tô usando, dá pra ver que tem uma porrada de coisa. Não bloqueou. Mas eu imagino que esse aqui tenha bloqueado porque entrou muita gente e porque tinha muito conteúdozinho. Apesar de que eu acho que no meu Miro deve ter mais. Acredito que o problema do plano gratuito aqui foi porque tinha muita gente. Mas o que eu fiz do Miro? Eu tenho 2 e-mails, aí eu criei um outro e-mail para poder criar um projeto aqui que tem o projeto editorial que é basicamente onde fica o meu Miro e tem esse aqui que eu criei do Unidade. Se você tiver dinheiro para investir no Miro e quiser, eu acho que talvez valha a pena, mas eu não faço a mínima ideia de quanto que paga. Geralmente eu faço tudo que é coisa gratuita. Aí você pode, eu sei que no Miro você pode criar, acho que até 3 boards separados aqui. Aí, ó, fizeram cópias, ó, que eu tô vendo. Dá pra você copiar o que tá lá no Miro e ir fazendo sua própria rotina de estudos. Aí eu acho que cada um pode copiar de uma forma, mas tem o Notion. Paula, você prefere que eu te mande as As dúvidas, assim, em perguntas, prefiro sequência, que eu tô ou tentando que eu ver, achar leia? aqui.
Vou Pode, te não, mandar pode aqui. ler, Pode se ler? quiser. Pode. Tá. Uma que é, aproveitando que você está com o Miro aberto, Uhum. falaram assim: eu queria que a Abril voltasse rápido ao método roteiro e explicasse como dá para organizar isso no Miro. Ah, sim. Acho que foi o que eu expliquei um pouco aqui, né? Do que eu fiz de duas formas. Tem esses cardzinhos aqui, que basicamente eu acho que foi isso aqui que eu criei e eu transformei aqui, ó. Tem o card, aí ele vira isso. Então você pode aumentar ele e aí você do zero começa a botar data, por exemplo. Aí ele vai adicionando as informações aqui embaixo. E você coloca o nome, sei lá, bobeira. Aí você pode mudar a cor dele para uma cor que você quiser. Você pode botar ele ficar transparente ou não. Vai personalizando do jeito que você quer. No, no meu trabalho, tanto que eu comecei em 2024 assim, eu só fazia um bloco mesmo de. Usando aqui a forma geométrica. Bonitinho e escrevia qualquer coisa. Com uma fonte legível, pelo amor de Deus. Tá horrível, mas enfim. Era basicamente isso e eu fui personalizando aqui do jeito que eu queria. O Miro dá pra você botar uns emojis também, então eu botava esses emojizinhos aqui, de tipo, despriorizei tal coisa, concluí tal coisa, pra poder me deixar feliz. Eu botei um monte de coisa também pra poder enfeitar, porque eu sou muito menininha nesse aspecto. E assim, é algo que eu tenho que usar, que eu quero usar com frequência. Então, quanto mais agradável visualmente for, melhor, porque aí me estimula a voltar todo dia aqui. Acho que por isso que o Bullet Journal ele dá super certo. Só não deu super certo pra mim porque ter que ficar desenhando e deixando bonitinho dá muito trabalho. Aqui no Miro eu só pego uma imagem qualquer e jogo e funciona melhor pra mim. Basicamente é isso. Eu separo o ano, os trimestres, 4 trimestres aqui, e aí eu pego as datas pra poder separar, tipo, dividir em ciclos. Aí o ciclo 8 vai do dia 14 do 4 até dia 25 do 4. Basicamente eu pego no calendário aqui e tento botar, por exemplo, de dia 6 até o dia 17, 2 semanas. E ignoro um pouco o fim de semana para não me culpar muito de, por exemplo, eu tenho que ir na casa de um amigo, então eu evito botar o fim de semana, ele fica meio que como um dia coringa. Se eu produzir algo no fim de semana, beleza, mas se eu não produzir, é dia de descanso, não tem problema. Acho que sanou a dúvida disso aqui. Acho que sim. Só aguardar a pessoa que fez se ela vai falar. Mas eu vou lendo Uhum. as outras aqui. O quão é interessante e eficiente a gamificação de tarefas e como gamificar com mais eficiência suas tarefas. Então, essa parte de gamificação é muito interessante, porque lá no trabalho eles usam muito isso. Eu não saberia dizer muito bem, porque não é algo que eu use muito. Eu sei que para algumas pessoas funcionam. Tinha um aplicativo, eu esqueci o nome, acho que era Abitica, que ele basicamente era isso. Ele é um RPG onde você põe a sua vida lá. Então, eu usei ele por um tempo, mas depois de um tempo eu fui ficando muito. Ficou muito cansativo, não me atraiu por um tempo. Então, pra quem, tipo, consegue usar, ele é ótimo, porque ele me ajudou por um tempo. Mas eu perdi o interesse depois de um tempo, porque eu comecei a ver como uma obrigação. E aí eu achei meio chato. Então eu só abandonei ele. Mas se funciona pra ti, eu acho que, tipo, é algo muito bom. Isso, depende muito de pessoa pra pessoa. Mas ele é perfeito pra essa questão de, tipo, conquista, né? Tipo, eu tenho tanto de XP aqui. Faz tempo que eu usei ele, gente, não lembro muito. Ele é algo legal. Agora, se, por exemplo, é algo que você perde o interesse, aí você fica voltando de tempos em tempos, talvez ele não funcione tão bem pra você. Talvez você precise de uma outra coisa. Então, se não funciona tão bem pra você, tipo, você para. Às vezes é normal você dar uma pausa na rotina simplesmente por não conseguir. Mas se for algo muito constante, isso de você ficar parando, tenta ver uma outra forma de rotina. Pois é, aí acaba ficando muito. Fica uma obrigação, né? E aí nem sempre é bom ter essa obrigação, porque tipo, você fica desmotivado, tipo, eu não quero perder a minha ofensiva, mas aí ao mesmo tempo eu não tô mais querendo estudar isso, então é por isso que falo da manutenção da rotina, de você
ver outras técnicas. Às vezes você não quer mais estudar francês, inglês, você quer estudar outro idioma, então, tipo, tudo bem, você vai perder aquilo, todo aquele seu progresso, e vai começar um outro novo. Mas é importante você também não se prender à rotina, de uma forma que ela, tipo, vire uma prisão e eu tenho que seguir isso aqui. Como eu disse, não está escrito em pedra. É algo que você vai utilizando e adaptando às suas vontades, até porque a gente muda como pessoa. Então faz completo sentido a nossa rotina mudar também. Tem um joguinho também que eu estava utilizando, que é esse Spirit Lo-Fi Session, muito fofinho. Basicamente você é uma menininha ali, você personaliza sua bonequinha e deixa ela fazendo o que você tá fazendo. Sei lá, ela tá desenhando, aí você faz ela desenhando. Eu gostei bastante dele, aí eu uso o Pomodoro nele quando eu preciso me focar em alguma coisa muito importante, aí eu coloco lá. Ai, meu desenho, obrigada, gente. Mas enfim, alguma outra pergunta, Edu? Tem sim, eu vou ler. Opa. Você considera saudável separar estudos e práticas artísticas que fazemos para mercado e afins de estudos que fazemos num sentido mais pessoal? Eu acho que é saudável sim separar, porque tem aquilo que, por exemplo, vai ser algo bom pra você como pessoa, algo que vai te engrandecer no sentido pessoal, e tem aquilo que você tem que aprender por questões de trabalho. Então, quando você faz essa separação, aquilo que você está fazendo por gosto pessoal, ele não pega o peso do trabalho de, tipo, uma obrigação. Ele se torna quase como se fosse, sabe aquele momento, assim, de pausa em que você tá lá trabalhando e aí você respira? Então, quando você separa, assim, essa parte pessoal, se torna muito mais leve. Tem alguma outra, eu não sei se eu respondi essa pergunta de que é saudável separar, mas basicamente é isso. Eu acho que Eu quem acho que é fez foi o saudável. Bel. Quem fez foi o Bel. Se ficou bem respondido? É, Opa, foi bem respondido, tá show. E acho a que dá segunda pra parte. ver. Opa, fala. Pode ir. Eu só ia falar que, tipo, dá pra ver por que que eu preciso de uma rotina, porque minha mente é totalmente dispersa. Então, eu consigo fazer as coisas porque eu olho ali, tá anotadinho. Eu tirei, tipo, o ano passado eu fiz antes de 2025 aquele roadmap pra já deixar pronto e só engatilhar. Então é assim. Minha mente é um pequeno caos ordenado. Então, o Bel ele mandou uma mensagem que tinha duas perguntas. Eu vou fazer a segunda pergunta dele. Beleza. Ele colocou assim: como você enxerga a questão dos artistas que, para estudar arte, focam apenas nos estudos técnicos, nunca tocando em tópicos mais personalizados, críticos e afins? Eu acho que você tá perdendo um grande potencial de aprendizado de só focar na parte técnica, porque você acaba se limitando muito à parte técnica e depois de um tempo fica chato, né? Porque você está estudando aquilo sempre. Então, se você faz uma variação, por exemplo, você pega a técnica, mas pega algo crítico, por exemplo, estuda. Essa moça que eu tinha comentado da Rashura, ela faz um estudo dos mestres e tudo mais. Se você para poder, por exemplo, quero estudar o Muxá. Aí eu fui vendo as ilustrações dele, mas eu também fui vendo um pouco sobre a vida dele. Por quê? Porque me dava contexto. Então, ficava, tipo, mais fácil também me afeiçoar àquilo que eu tava estudando. É algo que, tipo, humaniza mais, né? A arte é algo que é para ser humanizado. Então, se você só focar na parte técnica, você tira um pouco dessa humanização. Porque não seria a parte técnica especificamente. Por exemplo, o contexto histórico de quando aquela arte aconteceu, ou então o processo criativo da pessoa. Que eu gosto muito de ver artbook ou ver vídeo da pessoa falando como é que é minha rotina de desenho, porque me inspira bastante, principalmente porque sempre que eu vejo vídeo assim, ou leio livro, é uma coisa muito legal, porque a pessoa, ela nunca tem aquela rotina super perfeitinha. É algo sempre meio caótico, então tem os altos e baixos, eu acho que isso é muito importante pra gente se sentir um pouco acolhido também, né? De, por exemplo, eu não consegui, eu não tô conseguindo desenhar todo dia e tal. E aí tem muitos vídeos sobre o dia a dia de artistas que basicamente fala isso. Eu fui no mercado porque eu não estava conseguindo desenhar, então eu fui andar para poder
esclarecer as ideias. Então, eu acho que é muito importante isso também, até para você encontrar outras formas de conseguir inspiração, né? Teve um vídeo que eu vi que eu achei muito engraçado, que era a lista de tarefas do Leonardo da Vinci. E era uma lista de tarefas completamente aleatória. Era tipo lembrar de perguntar para o engenheiro como é que é feito uma represa. E era coisa assim, que eu fiquei, nossa, cara, que legal. Tipo, ele era um pintor, um artista incrível, ele tinha um grande conhecimento técnico, mas você pega a lista de tarefa deles, assim, o que ele via, eram coisas completamente aleatórias e não necessariamente relacionadas à arte. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria ter feito uma partezinha prática mais legal, mas aí o Miro sabotou. Olha, não tem mais pergunta não. Eu não sei se o pessoal preencheu as coisas no Drive só. E mandaram um link aqui no chat, uma galera Uhum. entrando. Mas basicamente é isso, gente. Espero que tenha ajudado, que tenha dado uma lista. Se a criar pasta no Drive, posso fazer isso. Eu criei a pasta aqui no Drive, vou compartilhar a tela aqui. Aí vocês podem preencher no Paint ou o que for mais rápido para poder montar aqui e jogar aqui. Aí quem quiser ser uma cobaia, eu posso tentar dar uma pequena mentoria de, por exemplo, o que eu faria para estabelecer as metas com base. Ou se você já quiser estabelecer a meta, eu posso falar se tá muito pequena, se tá muito ambiciosa. Só preenche assim quem quiser. É porque a ideia era assim, por exemplo, que eu sofro muito disso. Chega tipo 10 horas da noite, eu fico lá. Eu vou começar a fazer tal coisa amanhã, vou fazer tudo isso, pá. Aí chega amanhã, você acorda todo cheio de sono, não quer levantar da cama, você esquece tudo que você planejou na noite anterior. Exemplos de artistas que você gosta. Por exemplo, eu vou preencher, como exemplo aqui de como eu faria para preencher, por exemplo. Aqui, inspirações, o que eu gosto? Aí eu pegaria alguma arte dele que eu gosto muito, sei lá. Aí ia copiar aqui a imagem, botar aqui. Teria sido melhor abrir no Clip Studio, mas enfim. É só um exemplo. Aí jogar aqui. Nossa, tá ficando horrível, hein? Mas finge que tá bonitinho. Aqui, uma ilustração do Muxá. Eu gosto muito da Shirahama também. Eu amo a arte dela. É a autora do It Red Atelier. Printar. Papá. Botar aqui. Outro artista que eu gosto muito. Botar a Víria, que é o primeiro nome que veio aqui na minha cabeça. Eu gosto muito das artes dela. Eu botaria aqui. Aqui. Uma arte da Víria. Aí eu deixaria aqui. Depois eu ia tentar entender, por exemplo, o meu nível. Traço, essas coisas assim. Geralmente eu sempre ponho mais para baixo do que do meu desenho, né? Então, sei lá, acho que eu botaria essa parte de fazer formas aqui no 3. Uso de cor, possivelmente mediano também. Não, vou botar um 4 aqui, vamos tentar ser legal comigo mesma. Textura, pode ir respondendo no que você achar mais fácil. Por exemplo, anatomia eu acho que eu já tô num usinho ok aqui. A proporção. Eu sou terrível com proporção, preciso totalmente de referências. Aqueles modelos 3D do Clip Studio são meus melhores amigos. Perspectiva e espaço também não me julgo tão boa assim. Composição é algo que eu estudo bastante. Então botaria aqui 3, desculpa a voz fumante. Textura eu consegui evoluir bastante vendo estudos de rachura, etc. Linha, peso, essas coisas acho que é meu ponto mais alto, por exemplo. E o storytelling botar aqui também. Então aqui eu vi aqui, preciso estudar perspectiva e proporção. Então eu já tentaria botar, por exemplo, como meta, avançar um nível de proporção e um nível de perspectiva. Avançar um nível. Ver se eu vou conseguir. Papá. Por exemplo, essa é a meta grande. Aí depois você teria que
pegar cada uma dessas metas e quebrando ela em pequenos pontos. Aí, por exemplo, como é que eu vou melhorar a proporção? Ah, vou estudar a escala, profundidade. Mas não só isso. Você faz uma pesquisa, tipo, o que eu preciso saber para aprender proporção? Aí você vai lá no Google, você pode separar uns vídeos para isso e ir entendendo. E aí você vai montando a sua rotina. Por exemplo, eu vou ver um curso disso. Então você coloca lá, como eu botei no Miro aqui, tipo, eu quero um curso de cor aplicada ao design gráfico, como fazer figurinha, coisas assim. Então, você põe aqui o período que você quer até o período para poder fazer esse curso e já ficou uma tarefa ali para você concluir a sua meta. E aí, quando chegar aqui, por exemplo, perspectiva ou proporção, aí você pode passar e ver como é que o Muxá fazia o uso da proporção, como é que a Shirahama faz e a Virya. Então você pode pegar e analisar, tipo, tirar um dia para analisar esses artistas e fazer anotações, tipo, como é que ele faz o uso disso. Ou investigar, né? Tem muito vídeo no YouTube que fala sobre artistas em específico. Aquela moça da Hashura, ela fez um vídeo analisando o traço da Shirahama. Eu assisti, amei o vídeo. E basicamente é isso. Você também tem que pensar, por exemplo, se você vai fazer desenho digital ou tradicional. Então, separa o seu aprendizado por base nisso também. Mais alguma pergunta, gente? Mas deu para entender. Aqui no Drive, nessa parte. Tá compartilhando aí, tá? Nessa parte aqui do. Você pode soltar os arquivos aqui e eu posso fazer uma pequena análise nessa meia hora restante. De nada, gente. Quem tiver que sair ou precisar fazer alguma coisa, pode ir. Agora seria o que seria a parte mais práticazinha para poder fazer. Quem quiser algumas dicas, aí falta pouco menos de meia hora para a aula do Carlos, então serve como uma mentoriazinha para quem quiser ficar. E de nada, gente, eu que agradeço. Fico feliz que vocês tenham gostado. Tava bem nervosa, mas é uma coisa que eu gosto muito de estudar, rotina de estudo, essas coisas. Acho muito importante também. Podem seguir nas redes sociais. Se tiverem dúvidas, podem me adicionar no Discord também, mandar mensagem. Eu tento sempre responder o quanto antes. Às vezes eu fico um pouco ocupada, mas eu realmente gosto de ajudar nesse tipo de coisa. Então, se alguém quiser tirar dúvida, mandar mais ou menos uma rotina e pegar, tipo, pequena mentoria sobre rotina de estudo, podem me procurar. Tanto no Blue Sky, no Discord é mais fácil responder. E no Instagram eu apareço de vez em quando por lá. Então, mais fácil o Blue Sky ou o Discord. Quem gostar de RPG e quiser seguir, tem o meu Catarse do meu livro que eu vou lançar esse ano, dia 13 de março, que é o Guia de Norvênia. Foi o meu projeto do ano passado. O livro está pronto, então esse aqui é o que seria o livro físico, só que eu fiz a adição de mais ilustrações nele. Então, quem quiser seguir, a pré-campanha já está no ar, é só clicar em seguir que vocês vão receber o aviso de quando o financiamento coletivo começar. Já temos uma lá no Drive, hein? Quiser Opa, começar? vou compartilhar de novo aqui. Tadinho, botou tudo no 1, eu bem entendo como é que é. Aprender forma, aprender textura, teoria das cores. Então, tomando como análise aqui, vendo as suas ilustrações, dá pra ver que você gosta de coisas bem coloridas. Então, a meta de aprender teoria das cores é uma coisa muito importante. Eu acredito que é uma meta que você tem que colocar, mas eu acho que eu botaria talvez estudar teoria das cores ou aprender o fundamento de cor, por exemplo. Começar um pouco pequeno. Porque quando você coloca, por exemplo, aprender teoria das cores, fica algo muito grande. Eu sei que na parte das metas principais tem que ser algo
grande, depois você vai quebrando em pequenas tarefas, mas tenta ser um pouco mais específico nessa parte da meta. Como você botou tudo iniciante aqui, o que eu colocaria aqui, por exemplo, aprender fundamento da cor. E aí você iria procurar conteúdos relacionados a fundamento da cor em relação a isso. Técnicas de pintura também ficou muito amplo, porque existem diversas técnicas de pintura. Então, qual técnica de pintura você quer aprender? Aí você pode ver aqui, por exemplo, pelo seu, com base no seu estilo, parece ser mais de pintura digital. Então, aí você pode tentar focar técnicas de pintura digital, mas aí você tenta ver uma técnica que seja mais condizente aqui com as suas inspirações. Então, como é que eu posso botar? No caso, é que eu tô pensando aqui em várias coisas ao mesmo tempo, mas basicamente botar como meta aprender pintura digital e aí talvez eu acho que já ficaria. Ou então fundamentos da pintura digital e aí depois você ir quebrando. Então, por exemplo, para fazer a pintura digital, o que eu preciso aprender? Possivelmente você vai ter que aprender a utilizar um programa, seja Photoshop, Madbang, Clip Studio ou Kirita. Então, já começaria dali, tipo, a parte técnica, onde você tem que aprender a usar a ferramenta para poder fazer a pintura digital. Se for pintura tradicional mesmo, então aí você teria que pensar, por exemplo, eu quero aprender aquarela, eu quero aprender Ashura, gouache, então tenta ser um pouco mais específico na parte das metas. Aprender forma também, tá? Por exemplo, acho que aprender forma já dá pra colocar, mas poderia botar. Sempre tenta botar o fundamento, já que você é iniciante nessa parte. Deixa eu ver aqui. Aí, voltando aqui na parte da. Tentar ir em ordem, em vez de ir no caos da minha mente. Mas, por exemplo, você quer aprender forma. Então, aí você pode começar quebrando essa meta. Aí, a primeira etapa da meta. Fazer a pesquisa do seu conteúdo, do material. Seja vídeo no YouTube, seja curso, livro. Procura tudo sobre forma. Aí, por exemplo, forma geométrica. Aí depois vai evoluindo para forma orgânica, gesture e vai avançando no seu aprendizado. Mas possivelmente, como você é iniciante, aprender forma, aí vai aprender aquelas coisas de forma geométrica. E geralmente é meio chato você aprender formas geométricas, então tenta misturar com alguma coisa que você goste. Por exemplo, sei lá, você gosta de Minecraft, aí você tem que treinar quadrados, então vai fazendo os quadrados baseado no Minecraft para deixar a tarefa um pouco mais interessante, por assim dizer. Tenta sempre trazer o que você está aprendendo, relacionar com algo que você goste, que assim fica muito mais prazeroso aprender. Aí você quebra nessa parte, é porque geralmente eu faço uma pesquisa extensa, gente. Eu jogo ali no Google e vou vendo um monte de coisa. E não tem problema gastar mais minha voz, não. Eu imagino como 5 sendo algo que você tem uma confiança maior no seu no seu traço, na sua cor, tipo, eu tenho um conhecimento ok, eu consigo me virar. A minha síndrome de impostor também é horrível. Mas aí você pode, mesmo que você coloque, por exemplo, sei lá, em tudo, aí você, por não conseguir pensar, tipo, por questão de síndrome de impostor, aí você pensa assim, com base aqui no que ele colocou, por exemplo. Os dois desenhos que ele colocou, pelo que eu estou observando aqui, não parece ter muito trabalho de line art. Esse aqui tem, o do meio, mas o primeiro e o terceiro não parecem ter line art. Eles parecem ser, tipo, a cor direto, a forma. Então, por exemplo, se você quiser focar mais no primeiro e no terceiro, aí você deixa a line art por
de lado um pouco e foca em forma. Então aí você vai vendo, sei lá, tipo o triângulo aqui na orelhinha dele, as formas orgânicas e tentar pensando em forma aqui o quadrado e fazendo, transformando em formas geométricas, por exemplo, pegar um desenho complexo e simplificar. É uma ótima forma de você aprender como é que funciona uma composição ou como é que o artista fez para chegar naquele resultado. Você tenta simplificar ao máximo o desenho dele. Aí, por exemplo, você já avançou aqui em forma, mas agora você quer trabalhar um pouco mais a lineagem, porque na verdade você gosta mais desse segundo aqui. Aí você vai, adapta a sua rotina de estudo e começa a estudar questão de linha, tipo, quando ela é mais grossa, quando ela é mais fina, o efeito que dá. Se for mais grossa, aparece que tá mais perto, dá mais destaque pro personagem. Se for mais fina, parece que tá mais ao fundo. Coisas assim. Paula, dá um Oi. F5 na página que tem Uhum. mais Eita, esses aqui, duas né? pessoas. Isso. Aqui, ó. Essa aqui é da Joana, não é? A Joana Fraga. A pessoa que não sabe ler. Mas enfim, nossa, eu amo a Joana, ela é muito incrível. E a Maxime Vi também, nossa, eu amo demais essas duas. Aí, por exemplo, aqui, botou storytelling como baixo, texturas como baixo também. E perspectiva. Por exemplo, perspectiva é bem importante para obras como a da Maxine Vi, que ela usa muito cenário, e do Sam também. Da Joana Fraga, pelo que eu observo, ela tem algumas artes com cenário, mas ela tem muitas artes que é mais o personagem mesmo. Então, aí vai por exemplo, o que você quer fazer. Você quer fazer mais character design? Ou você quer fazer desenho de cenário, é algo importante para você fazer cenário? Aí você já começa aqui, porque, por exemplo, tem vários pontos assim que são, como é que eu posso dizer? Por exemplo, perspectiva e espaço dá para você combinar com storytelling. Porque você pensa, tipo, eu tô fazendo a perspectiva de treinando a composição do espaço aqui de um cenário. Como é que eu posso aplicar storytelling nisso? Então, já é algo que dá para você estudar em conjunto. E tem muitos vídeos de storytelling para arte que acabam pegando de perspectiva também. Textura também acaba se combinando com perspectiva e espaço em storytelling. Aí você pode, por exemplo, deixar o storytelling como um terceiro para você pegar mais para frente e focar na proporção e textura, porque elas acabam se relacionando que, por exemplo, se uma coisa está em escala de profundidade, está mais ao fundo, a textura ela não vai ser tão detalhada assim. Então, o ambiente que você está desenhando, ele acaba refletindo na escala ou profundidade da proporção, eu estou lendo errado, a perspectiva, mas o ambiente, ele impacta muito na perspectiva, no espaço, então a parte de como você vai aplicar a textura em perspectiva é algo que dá para você, por exemplo, estudar em conjunto. Aí de meta, por exemplo, você poderia colocar, juntando aqui essas duas, estudo de textura em perspectiva, por exemplo. Como é que a textura ela se aplica em perspectiva? Poderia ser a quarta meta, assim. Mas aí se você for botar uma meta mais simples, coloca criar, não sei, fazer um livro com um caderno de texturas. Aí você pega um caderno fininho daqueles Moleskine, não sei, que tem, sei lá, no máximo umas 60 páginas assim. Aí você pode botar como meta, por exemplo, preencher esse caderno com variados tipos de textura. Aí você vai pesquisar texturas, os diferentes tipos de textura que você consegue encontrar. Se você for fazer digital,
faz uma pasta e aí você determina, sei lá, eu quero fazer 30 estudos de textura. Então aí você coloca lá, preencher a pasta com tantas texturas. Aí perspectiva e espaço. Aí já vai na parte mais lá teórica, de perspectiva de um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, como é que funciona isso? Pegar esses materiais e ir estudando. Procurar livro que fale sobre perspectiva, vídeo, tem bastante. A gente tem aula de perspectiva aqui na unidade também. Então, a primeira parte é sempre você, quando você estabelece ali a meta, é ir para pesquisa, para você conseguir quebrar essa meta em pequenas etapas. Eu botei, tipo, 4 metas, não precisa ser 4, pode ser só uma, e aí depois você vai botando outra, mas o ideal é que não seja mais de 4 também, para você não ficar sobrecarregado. Eu acho que textura dá para aprender sim com cor, porque, por exemplo, ouro é uma textura muito parecida com prata, por exemplo, então você pode aplicar cor para separar o que é ouro e o que é prata, que aí você vai ver o reflexo no ouro, ele se comporta um pouco diferente do reflexo na prata, tem toda a questão de como a cor se comporta em determinada textura, que isso é algo que também varia. Então, são 2 temas que você consegue misturar sim. Mas aqui, pelo o que eu estou vendo das inspirações, parece que anatomia ou algo mais realista é um foco, tipo, uma meta importante, por assim dizer. Assim como a composição, considerando essas 2 primeiras imagens do Mushai, eu não sei de quem é esse artista aqui. Então, assim, também são técnicas que parecem usar elementos diferentes. Aqui tem toda uma textura diferenciada aqui. Eu acredito que seja. Não sei se os 3 são pintura tradicional, mas se você, por exemplo, for algo querer voltar mais pro tradicional, então pode botar como meta experimentar novas texturas. Você tem um conhecimento técnico aqui muito bom. Proporção, todo mundo é horrível em proporção. Proporção é uma dor de cabeça muito grande. Então aqui, por exemplo, pegando valor e proporção, dá pra também, tipo, sendo criativo, você consegue juntar tudo. Por exemplo, proporção, você pode pegar aquelas tarefas de fazer grid, como pelo que parece o seu estilo de inspiração é mais realista, pode pegar aqueles grids para poder, que você pega uma foto de alguém, faz vários quadradinhos, assim, traços para poder formar quadrado, e você tenta representar isso numa outra linha, também fazendo traço, e aí vai formando, conseguindo ter uma noção de proporção melhor graças a esse grid, que ajuda bastante. Aí forma, aí valor, tom, sombra, então você pode tentar aplicar isso considerando o estilo mais realista, como é que a sombra ela se comporta no rosto da pessoa, que aí acaba vendo tipo escala de profundidade, até onde a sombra vai, até onde a luz alcança, no que a luz reflete e como é que isso se comporta na pele de uma pessoa, no material. Então, é algo assim que você pode ir trabalhando em conjunto, tentando pensar nesses 2 pontos. Principalmente questão de profundidade e sombra é algo que casa muito bem. Aí aqui, dominar melhor os valores, exercitar mais proporções e formas, praticar mais textura, melhorar o uso de cores. São boas metas. Aí, novamente, tentando ser mais específico. Melhorar o uso de cores, em que sentido? O que você define como melhorar o uso de cores? Tem que ser uma meta, por exemplo, alcançável. Quando você fala, tipo, dominar os fundamentos, geralmente é um conteúdo mais básico que você já consegue entender. Por exemplo, eu sei que o verde é a cor oposta ao vermelho e pegando, assim, esses conhecimentos, assim, mais básicos, é algo que você consegue pensar, tipo, eu já dominei isso, eu já sei essa parte de fundamento de cor, por exemplo.
Então, o melhorar o uso de cores tenta ser um pouco mais específico. Se for pintura tradicional, melhorar o uso de cores, basicamente é isso, tentar melhorar o uso de cores com algum objetivo em mente. Usar, por exemplo, eu quero usar cores no estilo do Muxá, ou entender a escolha de cores do Muxá, melhorar o contraste, harmonia de cores. Então, melhorar o uso de cores. Você pode botar como entender a harmonia de cores como meta. Dominar a harmonia de cores. Dominar é muito amplo porque a gente nem sempre domina tudo, mas botar algo um pouco mais palpável, assim. Exercitar mais proporções e formas é uma ótima meta, mas aí você tenta colocar um limite, tipo, exercitar quantos? Sei lá, 50 desenhos de proporção e forma. Tenta botar algo que você possa bater, senão fica uma meta inalcançável. Qual a diferença de proporção e anatomia ou perspectiva? Proporção e anatomia, perspectiva. Perspectiva ela pode ser tanto pro ambiente, não necessariamente tem que, tipo, você está estudando anatomia, você vai fazer anatomia em perspectiva, mas a anatomia é mais um estudo sobre a forma, seja humana ou animal, e a perspectiva é mais entendendo o espaço e como as coisas se comportam naquele espaço e naquele ângulo de vista. E proporção é entender, por exemplo, que a forma como aquilo está no espaço vai alterar a sua percepção. Vai parecer que está maior ou que está menor. Então, essas são áreas que se relacionam, mas que não são necessariamente a mesma coisa. Então, você acaba separando. Você pode estudar anatomia só fazendo um bonequinho normal, parado, sem nenhuma pose. E aí você pode estudar a perspectiva desenhando uma casinha no cenário. E aí proporção e escala acaba entrando nisso também. Não sei se respondeu. Eu vou fazer o restante que ficou faltando, acho que um. Se puder me chamar no Discord depois, eu posso te dar um bizu aqui de como melhorar as metas estabelecidas. Eu só não vou puxar mais porque vai começar a aula do Carlos e eu quero assistir também, porque eu me interesso por Guache. E todo mundo tem que assistir, todo mundo que ficou aqui. Aí, sintam-se livres para mandar dúvidas no meu Discord, no meu Blue Sky. Pode mandar no Insta também, mas eu não garanto que eu vou responder o Insta rápido, porque eu esqueço às vezes que ele existe. E acho que é isso, gente. Obrigada pela atenção. Desculpa pela voz. Eu acho que não foi gravada. Não tenho certeza. Pelo menos eu não gravei. E o Miro ele vai ficar disponível ali, então se vocês quiserem olhar, não dá para preencher mais nada lá, mas se vocês quiserem ver os slides, conferir, ele fica como um material de consulta. E eu vou ver se eu transformo aqueles slides num PowerPoint para poder colocar no Drive também. Mas é isso, gente. Gente, obrigado pela aula, Paula. Nada. Sobe aí, galera, no chat para vocês verem as redes sociais dela, não se esqueçam, tá? E a aula do Carlos está começando agora, ali na sala 2. Vou passar para lá. Aula de guache. Então, simbora lá assistir. Valeu? Valeu, gente.